Fique com a gente em A Força do Agro. Somos o país do agro, o setor move a economia. Informação e conhecimento são fundamentais para entender a grandeza do agronegócio brasileiro. Em cada estação, o produtor tem o desafio de lidar com pragas e doenças. O frio acende o sinal vermelho para os perigos da requeima em cultivos de batata e tomate. E aqui com a gente, Rodrigo Gutenberg, historiador, e você já vai entender o que faz um historiador aqui no agro. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Joy. É um prazer estar aqui na Força do Agro e mais uma vez falar sobre a história da alimentação no mundo. E também com a gente, Bruno Lucas, que é gerente de produtos biológicos e especiais da Errara. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Joyce. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para poder dialogar um pouquinho desse assunto tão importante para a comunidade como um todo. Em cada estação, o produtor tem desafios diferentes para lidar com as doenças e pragas da lavoura. Com o frio, também chega a requeima, que ataca as produções de batata e tomate. Bruno, o que provoca essa doença? É uma doença fúngica, né? Isso mesmo, Joyce. A requeima ela é causada por um fungo, né? A Phytophthora infestans. É um fungo muito importante em áreas mais frias e áreas mais úmidas, né? E que causa aí um dano severo na planta, né? E se ele chega e o produtor não percebe, em quanto tempo mais ou menos ele acaba se proliferando aí na lavoura? Quando o agricultor não faz o manejo adequado, né? Por algum motivo, por não entender muito bem a doença, é uma doença que em 7, 10 dias ele consegue causar um prejuízo significativo para a lavoura. E nós estamos falando de prejuízos altos, né, de 50%, 60%, até 70%, dependendo da cultura. E olha só o prejuízo, não é uma doença nova. No século XIX, a doença contaminou plantações de batata por toda a Europa, principalmente na Irlanda, sendo responsável pela grande fome que provocou a morte de 25% da população. E milhões de irlandeses tiveram que migrar para os Estados Unidos e Canadá. Veja só, né? Naquele tempo provavelmente não havia defensivo, não havia nem como proteger a lavoura, né, Rodrigo? Essa questão da fome na Irlanda, né, é uma das grandes fomes do mundo, talvez a maior que a gente tem em registro histórico por conta do curto período de tempo, tanto de gente que morreu, tanto de gente que acabou saindo do país, né? 1 milhão de mortos, mais de 1 milhão de gente que acabou indo para diversos países, sobretudo Estados Unidos, né? E é um tempo muito distante do que aconteceu, mais de 150 anos e tal, mas está marcado na história para que a gente possa lembrar a importância que o Estado tem e também as empresas, né, de que a gente possa, então, proteger não só a população com medicamento para a nossa saúde, mas também proteger os próprios produtos aí de suas doenças, né? Porque muitas vezes o defensivo acaba sendo mal interpretado na boca de um de outro, mas ele é substancial, assim como um dipirona, um buscopan para a gente. Né? Exatamente, o defensivo é para a planta, o que o medicamento é para nós. Sem medicamento a gente pode morrer, dependendo da doença, a planta também morre, e se não tiver alimento, o humano morre de fome. Então causa perdas, Bruno, aí na quantidade, na qualidade. Exatamente, Joyce. As perdas são significativas, como eu mencionei anteriormente, né? E especialmente nesse período de inverno, em que as temperaturas estão mais baixas, que vai causar perda de produção, ou seja, o produtor vai colher menos e, consequentemente, eu tenho menos produção, eu tenho aumento de preços no mercado. Né? Quando o nosso consumidor, né, no dia a dia, vai no mercado para poder olhar a batata, o tomate, principalmente, encontram preços mais elevados. E, da mesma forma, né, ela também pode chegar em determinado estágio de avanço da doença a causar perda na qualidade dessa batata, desse tomate que ele é colhido também. Como já disse o Bruno aqui, confirmando a informação, segundo a Embrapa, as perdas da batata podem variar de 10% a 50% e o tomate sofre perda de 20% a 70%. Rodrigo, naquela ocasião a Europa inteira foi atingida, mas 1/3 da população da Irlanda dependia unicamente de batatas para sobreviver. Foi o que foi possível fazer ali naquele momento, porque há uma situação muito problemática em relação à Irlanda e à Inglaterra. A Inglaterra por várias vezes invadiu a Irlanda, os territórios irlandeses. Né? Eles tinham uma diferença cultural muito grande, um era protestante e católico, o outro celta, né?
E, enfim, quando vem o ato de prova em 1801, então a Inglaterra consegue, digamos assim, institucionalizar a sua entrada na Irlanda, né? Ela passa então a reger ali o país, né, da maneira ao seu bel prazer. Então isso acabou, por essas diferenças culturais, essa questão já muito antiga de problemas entre si, né? Acabou que a Irlanda não pôde se desenvolver como deveria, assim como a Inglaterra já estaria. Então, quando tivesse qualquer outro problema social, seria ele sempre mais agravado. E a Irlanda acaba sofrendo mais do que todo mundo, segundo, por exemplo, o livro do Cecil Smith, se você pegar lá a Fome Irlandesa, esse livro dele é maravilhoso sobre esse tema, ele explica que, sobretudo, o que acabou ali piorando a situação da requeima da batata na Irlanda foi por conta da intervenção britânica ali naquele momento, né? Veja só, né, o professor Roberto Rodrigues, ele sempre fala, né, que a fome, a comida, o alimento, a segurança alimentar é capaz de promover a paz, e realmente, porque sem alimento a gente tem guerra, sem alimento a gente tem mortes, e essa requeima, Bruno, ela é uma infestação silenciosa, que muitas vezes é detectada tarde demais, né, que a gente está falando de perdas de até 50%, mas se for muito tarde pode perder toda a produção. Exatamente, Joyce. É uma doença que ela começa com pequenos pontinhos na planta, que às vezes o agricultor se confunde com uma sujeira, com algum pontinho causado por algum outro patógeno, e ela é bem silenciosa. E nesse momento é importante que o agricultor tenha a ciência de que o controle efetivo dela, ele é feito até mesmo antes de aparecer o sintoma. Ou seja, se o produtor tem visto que a sua lavoura está chegando num momento que é crucial para a colheita, ele já deve iniciar o controle preventivo dessa doença antes mesmo de aparecer o sintoma. Para quê? Para não chegar nesse estágio mais avançado. Então é nesse momento que ele conta com alguns fungicidas que são protetores da planta. Num segundo momento, aí eu começo a olhar para o clima. O clima está me dizendo que eu estou mais favorável ao aparecimento da doença, por exemplo, um clima mais frio ou noites mais úmidas, eu já tenho que partir para um segundo grupo de fungicidas, que aí eu vou controlar ela com maior rigor, né? E, por fim, quando o produtor começa a ver essas pontinhas, já a presença da doença na lavoura, ele tem que partir para um terceiro grupo de fungicidas. Então, é uma doença que hoje nós temos total controle dela, o manejo adequado, mas para isso é importantíssimo que o agricultor ele tenha ciência de que esse manejo ele é feito até mesmo antecipado, para que ele não cause nenhum tipo de problema na produtividade dele no futuro. Nós já vamos falar mais sobre esse trabalho de prevenção. Nós fazemos um jornalismo independente, para isso contamos com parceiros, com a sua assinatura da revista Oeste e também a sua audiência é muito importante. Então eu faço o convite, fique com a gente, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom.
promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e venha com a gente fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional. Rodrigo, problema político, social e econômico. O que aconteceu lá na Europa, principalmente Irlanda, que ainda é debate na comunidade acadêmica, né? Ainda hoje é debate e sempre vai ser, porque esse tema é muito explorado de ambos os lados, né? Nosso pesquisador aqui falou da importância do manejo correto, da prevenção, e isso não ocorreu naquele momento. É por isso que a Irlanda acabou sendo muito mais prejudicado do que outros países que tiveram problema com a requeima da batata. Então, essa intervenção política, essa não prevenção, o manejo inadequado durante esse processo, que foram mais de uma década, digamos assim, de problema com essa requeima, acabou gerando esse déficit brutal de mortos, né? E hoje na academia há diversos estudos, até aqui no Brasil mesmo, eu tive acesso a um estudo que é um doutorado, inclusive, sobre a pessoa abrange vários problemas em relação às doenças nos alimentos, né? Mas naturalmente quem vai estudar isso, você tem que falar da requeima da batata na Inglaterra, na Irlanda, desculpa, porque é incrível, né? O número é altíssimo. 1 milhão de exiladas, 1 milhão de exilados não, 1 milhão na diáspora, né, digamos assim, a diáspora irlandesa, 1 milhão de mortos, é um número ainda que tem gente que superaria esse número colocando outras fontes de pesquisa e outros momentos ali. Porque muita gente morria e não sabia exatamente do que era, né? Enterravam ali em valas e tal. Então, realmente a gente tem que aprender muito. É necessário que seja assim, discutido na academia a questão da requeima da batata na Irlanda, para que a gente possa não repetir os velhos erros, né? 150 anos depois, nós estamos aqui falando desse assunto, um problema que ainda atinge as lavouras, só que com a evolução, com a tecnologia, produtos surgiram aí para combater esse mal. Já falamos, o prejuízo pode alcançar até 100%, né, Bruno, dependendo das condições de clima e manejo, mas existe um trabalho preventivo que pode ser feito antes de chegar o outono, antes de chegar o inverno, né? Exatamente, Joyce. A gente sabe que a cultura da batata, assim como a cultura do tomate, a planta fica no campo por muitos dias, né, meses ali. Então ela precisa de um cuidado dedicado. E esse cuidado ele acontece mesmo antes, né, nos períodos mais quentes, ou seja, a doença acontece no período mais frio, ela se intensifica no período mais frio. Mas o manejo dela já inicia-se mesmo quando a temperatura está mais elevada, que é quando a planta ainda está sadia e ela está apta a receber algum tipo de tratamento que seja protetor para ela, que vai evitar com que essa doença consiga atingir a planta e se proliferar em cima dela, né? Você vê, né, Rodrigo, um choque social na Irlanda. Efeitos mudaram para sempre o país. Um dos movimentos mais lembrados pelos irlandeses foi esse fato, e realmente quantas pessoas morreram de fome. A gente fala hoje, parece que não dá para acreditar, mas isso é possível. Totalmente possível, né? Vale lembrar que esse choque social não é somente por conta da doença que causa, né? O fungo causa nas pessoas e a falta de alimento, né? Mas, mais uma vez, destacar também o problema que foi a intervenção inglesa naquele território. É comum que a gente saiba da fama que tem que irlandês não se dá com inglês e vice-versa, e isso tem por conta de todo esse histórico de intervenção inglesa, né, do tal do imperialismo, que muita gente diz britânico, né, em vários países. A Irlanda talvez tenha sido o que mais sofreu, e ainda pior com essa questão dessa doença aí. E hoje a Irlanda, já há pouco menos de 100 anos, conseguiu se reerguer, um país europeu, pobre, né, conseguiu se reerguer, hoje atende muitos imigrantes, concita que imigrantes possam ir até lá, conseguem difundir sua cultura celta e de outras ali, e ainda bem que a Irlanda hoje caminha com as próprias pernas em paz, né, mas tem essas máculas na sua história. Você veja só, né? Na guerra sempre tem um envolvimento aí, disputa por terras ou por alimentos, por isso que eu repito o que fala o professor Roberto Rodrigues. A única forma de a gente manter a paz é
a segurança alimentar, a produção de alimento, que não falte alimento para ninguém. Bruno, e o período com mais umidade também é atraente, como você já falou, e geralmente nesse período do ano também fica mais úmido o clima, né? Exatamente, é um período que geralmente a gente percebe que, apesar das chuvas não serem tão regulares, mas a temperatura mais baixa, ela acaba evitando aquele período mais seco, né? Então, com isso eu tenho condições de clima favorável tanto em ambiente com menor temperatura como maior umidade. Então, isso tudo favorece a doença, né? Então, até mesmo a história nos diz aí, né, o doutor Rodrigo aí, que lá atrás, no passado, a Irlanda sofreu muito porque são países de clima mais frio. Então, a tendência é que essa doença também se desenvolva muito facilmente lá, como aconteceu na Grande Fome, né? E hoje não é diferente. Hoje a preocupação nossa com a doença deve se manter a mesma, né? A diferença é que nós temos armas tecnológicas aí, né? De fato, ferramentas que possam nos ajudar a manejá-la de uma forma muito superior em relação ao que nós encontrávamos há 150 anos atrás. Não pode baixar a guarda, né? Rodrigo, naquele período, o Poder Executivo da Irlanda estava nas mãos do Lorde Tenente da Irlanda e do Secretário-Geral da Irlanda, indicados pelo governo britânico. Você já falou alguma coisa aqui. 70% dos representantes da Câmara dos Lordes eram donos de terras ou filhos de donos de terras, né? O agro era fundamental. Fundamental. E pena que só tinha batata na Irlanda, né? O território é difícil de se plantar, muito frio, né? Conseguiram desenvolver um pouco da batata, mas essa doença trouxe esse déficit. E o fato da Inglaterra dominar muito a Irlanda, né? Como a gente vê aí, esse número altíssimo de representantes políticos ali, o Lorde Tenente, que era um cargo, né, que havia à época ali, isso trazia não só... a intervenção qual era exatamente? É aquilo que você estava falando, a conquista de território. Colocar pessoas do meu interesse naquele território, dominar ali, produzir o que eu queria e pior, todo o capital que ali era produzido era levado para a Inglaterra. Então as pessoas que tinham terras lá nem moravam na Irlanda, moravam na Inglaterra, só produziam, usufruíam daquilo ali. Era aquela coisa dos portugueses no Brasil no início, né? Extrativava, levava embora e ficava lá no seu país de origem, enquanto o país ali da onde era produzido sofria, né? Então essa intervenção política forte, né? Muitos usam o termo imperialismo britânico, realmente, sem dúvida nenhuma, a Irlanda sofreu e ainda bem que hoje em dia eles são independentes, têm orgulho de ser o que são, mesmo sendo um país pequenininho, com exército simples, né? Quem aqui não quer ir para a Irlanda, não conhece alguém que foi lá e vive num país maravilhoso, né? Agora, Bruno, a requeima ainda persiste nas lavouras do Brasil. É a doença mais agressiva da batata? É mais difícil de controlar? Sem dúvida, Joyce, é uma doença que exige todo o cuidado possível. É sim a doença mais importante, até pelo dano que ela pode ocasionar, pelo potencial de dano que ela tem para ocasionar. Então, é sim a doença mais importante hoje na cultura da batata e também na cultura do tomate. Só que, de fato, a gente conseguiu evoluir bastante, né, em relação a ferramentas para poder fazer um manejo adequado. Hoje vocês conseguem controlar, tem o trabalho preventivo, como você já colocou aqui, antes que o frio chegue. Tem um trabalho no início da requeima, durante e mais avançado, para poder controlar, né? Isso, nós temos dois trabalhos preventivos, né? O primeiro é quando a temperatura está mais elevada, então não é uma condição favorável para a doença, mas ela está presente, ela pode estar presente, né? Então, esse é um manejo preventivo numa temperatura um pouco mais desfavorável para a doença. Depois eu faço um trabalho preventivo também, mas no momento em que a temperatura já está mais favorável para a doença, que é o que nós chamamos de estado de alerta, né? Ou seja, quando eu olho a previsão do tempo, vejo que para a próxima semana está vindo uma frente fria, com um corredor de umidade, que pode me causar um ambiente propício para a doença. E aí eu entro nessa segunda fase, que é preventivo também, porém já sabendo que o clima estará mais favorável para a doença. E a terceira fase é quando a doença já está presente, e a gente tem que fazer o manejo dela ainda quando está só com uns pequenos pontinhos ainda na planta, que é o curativo inicial, né? Que é quando a planta já está contaminada, já consigo verificar a presença dos sintomas da doença, mas ainda está numa fase inicial. Aí eu consigo fazer o manejo com um terceiro grupo de fungicidas. E para cada etapa é um produto diferente? Ou é o mesmo com uma dosagem diferente? Para cada etapa são produtos diferentes, né? Nós da Errara, nós temos um portfólio bem completo, a gente conseguiu se desenvolver muito bem nisso. A Errara hoje é uma das empresas referências no manejo de doenças e pragas em plantas de HF, né, como o tomate, como a batata.
E no caso da batata, não foi diferente. A gente conseguiu desenvolver produtos específicos para cada um desses estágios, ou seja, um produto específico para preventivo em temperaturas um pouco mais altas, preventivo em temperaturas um pouco mais baixas e também o curativo. Então, para cada momento da aplicação, nós temos uma ferramenta diferente para ofertar para o produtor. É como nós, como humano, né? Dependendo da doença, vai evoluindo, vai mudando a medicação, o médico vai tentando, vai mudando. Você falou que aí, por fim, tal, resolveu a história lá da Irlanda, mas o problema persistiu por muito tempo, né? As datas são de 1845 a 1849, 4 anos, mas depois ela volta a se acentuar e vai até 1852. É um curto período de tempo para que se morra 1 milhão de pessoas com uma doença, né? Se a gente for analisar com outras fomes, nossa, proporcionalmente matou muito mais, né? E isso causou um problema gigantesco, porque a Irlanda acabou ainda sobre o jugo da Inglaterra por muito tempo, só conseguiu se libertar há pouco menos de 100 anos, né? Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta pra ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna pra você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? A Força do Agro.1, nosso perfil no Instagram, siga lá, mande seu recado, sua mensagem, deixe sua sugestão de pauta. Bruno, a Irlanda continua produzindo batata, hoje ainda produz batata, mas provavelmente tem os defensivos lá, como nós temos aqui também, né, para poder controlar. Sem dúvida, Joyce. Batata ainda é um ingrediente chave aí na base alimentar da Europa como um todo, na Irlanda não é diferente, né? Então eles sim conseguem produzir muito bem batata, variedades que se toleram um pouco mais, então a gente tem também o componente varietal, né? Variedades de batata da planta que consegue tolerar um pouquinho mais a doença, e também, principalmente, o manejo com defensivos agrícolas, como a gente faz aqui no Brasil, né? Eles também evoluíram nesse ponto e tem, claro, produtos que são à base de fungicidas para poder fazer o manejo correto da doença e não sofrer mais como sofreram no passado. Agora, veja só, nós já falamos aqui que às vezes a gente vê na gôndola do supermercado uma batata feia, um tomate estragado, e isso mesmo com o controle biológico, ou é às vezes algum produto que ficou fora do controle biológico. Imagina se a gente não tivesse os defensivos, não dá nem para imaginar o mundo, né? Se tanta gente morreu lá atrás, hoje nós não seríamos a potência que nós somos, não teria tanta gente assim na Terra. Por isso que a gente tem que entender a importância do defensivo para o agro, né, Bruno? Com certeza. O defensivo, como vocês mesmos mencionaram, né, é como um remédio para a planta. Utilizado da forma correta, e a Errara sempre preconizou isso, né, desenvolver produtos cada vez mais sustentáveis, produtos que tenham uma classificação ambiental muito correta, né, e que quando estiver na mão do agricultor, quando bem utilizado, vai ajudar muito o agricultor a ter o máximo de produção possível e, consequentemente, a população se alimentar bem, né, tomando todos os cuidados possíveis em relação ao manejo desse produto. Então, de fato, o defensivo agrícola, ele precisa ser encarado como uma ferramenta extremamente importante e que hoje a agricultura não conseguiria viver sem ele. Os defensivos precisam ser desmistificados e você pode nos ajudar repassando essa informação. Eles são aliados importantes para a segurança alimentar. Sem eles não há alimento suficiente. Sem alimento não há vida. A fome mata. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para o Bruno, para o Rodrigo, grave um vídeo, envie para nós. O WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. É o nosso quadro Pergunte ao Especialista. Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Nós da Errara que agradecemos, Joyce, essa oportunidade de conversar um pouco mais abertamente com a sociedade e parabenizo vocês por esse excelente mecanismo de fato, levar a informação e conhecimento para o campo. Obrigada. Rodrigo, muito obrigada. Portas aqui sempre abertas para você. Sempre é bom a gente falar de história, porque a história do Brasil, do mundo, está quase tudo ali relacionado ao agro. A gente precisa da história para poder lembrar de algumas coisas e, por exemplo, quando se fala do defensivo,
A gente vai buscar na história a importância do defensivo hoje, a importância da intervenção privada e estatal juntos, unidos. E esses 3 elementos aí trabalhando direitinho, a gente consegue alimentar todo mundo muito bem, né? É isso aí. Agradecemos a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.